Já chegou, Marcel? Consegue me mandar a solicitação? Isso, já está fixando. Muito bem. Já fixei. Isso! Então, cada vez melhor, hein? Não, mas que bom que tu colocou ali, porque de vez em quando eu não consigo digitar. Não, essa minha tela tem um protetor que não é muito legal, sabe? Não, tem um protetor de silicone, e aí de vez em quando eu quero comentar nas lives dos outros e não consigo. Como é O que tá? meu Tudo tem tudo bem? isso também e funciona super bem. Ah, pois é, tá bom. É os teus dedinhos, então, que não tem creminhos. Provavelmente isso. Tudo bem contigo, Lu? Como é que estão as coisas Tudo por aí? bem, Muito tudo frio aí? tranquilo. Tá muito frio, tá 9 graus agora Muito aqui em frio. Porto Alegre. Deixa eu dar um oi para a Fernanda. A Fernanda está aqui com a gente. Oi, Fê. Então, oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bom? Então, Vamos, vamos. Ó, deixa eu Marcel, abrir o meu cronômetro aqui para a gente daqui a pouco isso. começar a cronometrar, para a gente fazer a nossa live naquele tempo que a gente já se programou. Né? Aham. Hoje é uma live. Qual é o nosso tema de hoje, doutora Luciana? Então, redução da jornada e o decreto 10.422, que afinal de contas a gente estava falando na semana passada que vinha alguma coisa por aí e ele acabou vindo, né? Acabou vindo, já era esperado, né, Lu? Não tinha como Chance? escapar muito disso, né? Sim, sim, sim. Né? Nós temos, e eu sinceramente, Marcel, não sei se daqui a pouco não vai sofrer uma segunda prorrogação, né? Porque há Eu não, uma. eu acho que o problema maior que vai ser enfrentado é econômico, né, Lu? Eu não sei se É, o nosso Ministério da Economia tem condições de prorrogar por mais uma vez. Ainda que eu ache, agora já emitindo opinião sobre a nossa live. Oi, Juna, sim, tudo bom? aham. Já sobre o nosso tema da live é o seguinte: eu acho que ele prorrogou apenas por esse período relativamente pequeno para poder vir mais um decreto. Eu acho que ele Sim, já pensou nisso sim. também. Se a coisa melhorar, não vai precisar. Mas se Uhum. precisar, eu acho que ele já fez um cálculo em cima disso, tanto que ele não fez uma prorrogação muito longa, né? A gente vai Não, falar não sobre isso. fez. Não Não foi fez. uma prorrogação muito longa. Mas Conversaremos sobre isso. Né? eu já tinha lido o decreto, né? E me apavorei com aquele artigo 7º. Depois, hoje, até assisti uma live da Legrave, né? Que é ótimo, excelente, com um juiz aí de São Paulo, Marcel. Ele. Eu me esqueci o nome dele, Marcos, eu acho. Ele dá aula na FGV. E não, não, na FGV não, eu acho que é no Damásio, que ele faz algum curso junto com o O Marcos Leone. Scalércio, será? Ah, esse! Ele é Exatamente. muito famoso no meio dos concurseiros. Eu, inclusive, me É, preparei com ele na época. É um juiz uhum. muito famoso nessa área dos concursos, né? Isso, Então ele isso. é um cara muito bem preparado também. Eu gosto muito das A aulas. Ele é live muito era didático, né? muito didático. A live eram com os dois, e aí eu já tinha lido o artigo 7º, tinha ficado meio apavorada, e o Dalegrave foi muito pontual, né, dizendo assim, não, mas só um pouquinho, o que que é isso, Paulo Guedes e Bolsonaro? O que que vocês fizeram no artigo 7º? Porque isso também pode criar uma discussão lá na frente, né? E o que, Que que não é vai ser. a Eles estavam definição discutindo. objetiva, né? Falta uma definição objetiva de disponibilidade orçamentária, né? Vai gerar toda uma Exatamente. dúvida muito grande para quem está firmando esses acordos, né? Quem está Isso. conseguindo. Porque o que, que eu penso, Luciana, que a gente tem que conversar com o pessoal? Aham. A medida provisória, né? Aquele histórico, né? A medida provisória 936, 936. 926, desculpa, 9, Não, 927, 927 e 936. 936, isso, a É, 936. Logo em seguida, a lei, né, a lei. 14.020, que Uhum, converteu essa medida provisória em lei, e agora o decreto. O que, que é esse conjunto, que eu acho que a gente tem que analisar? É um conjunto legislativo. Né? O que, que esse conjunto uhum, legislativo tenta trazer para a sociedade? Uma segurança jurídica. uhum, Dizendo, olha, garantam os empregos, não despeçam, mantenham os empregos que eu vou te bancar. uhum, Daí ele me uhum. traz um artigo 7º no decreto com que joga tudo isso para o ar, né? Porque é Exatamente. praticamente isso que ele está Eu vou fazendo. Ele te está dizendo, bancar se eu tiver dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou te bancar. Se eu não tiver, exatamente. eu não vou. Não se sabe o que vai acontecer, até porque ele foi Exatamente. um artigo que condicionou uma situação, mas não previu caso essa condição não seja complementada. Sim, Entende? de quem é que vai Então, ser a responsabilidade? Porque até mesmo quando o empregador faz a opção pela suspensão e pela redução, ele está contando, né, com o benefício, com com a o garantia benefício do da benefício, suplementação. exatamente. Exatamente. Né? E aí, como é que vai ser feita essa leitura? E se daqui a pouco a União diz, olha, eu não tenho recursos, vai cobrar de quem, aonde? Né? Vamos iniciar o nosso cronômetro? Vamos iniciar. Vamos iniciar Vamos então, lá, vamos. então.
Iniciei. Vamos lá, Tá. Lu. Então, nosso tema de hoje, redução da jornada de trabalho. Semana passada nós tratamos da suspensão do contrato de trabalho e o decreto 10.422. Como a Luciana já começou falando, semana passada a gente já havia comentado, né, da vinda desse decreto. Ele estava ali no forno, estava para sair e saiu. Realmente saiu. O que eu acho que é importante a gente começar, Lu? O decreto trouxe a possibilidade, gente, de manter a suspensão do contrato de trabalho, bem como a redução da jornada de trabalho e consequente redução salarial, por mais 30 dias, no caso das reduções, e 60 dias, no caso das suspensões. O que é o importante? É o total. O decreto que eles traziam um total de 120 dias, né, Luciano? Acho que foi mais ou menos esse o parâmetro que ele utilizou, né? Sim, então igualou as duas figuras, que antes havia uma diferença de 90 e 60, 90 para redução, 60 para suspensão, e agora as duas figuras estão equiparadas, né, igualadas a 120 dias prazo máximo, né? E o que eu acho que isso facilita, Luciano? Porque havia uma dúvida muito grande, e a gente até conversou sobre isso nas nossas outras lives, era assim, eu posso parte do tempo reduzir e parte do tempo suspender? Agora, como igualou o prazo máximo para todo mundo, sim, tu pode trabalhar. Não, vou suspender 30 dias, daí eu consigo voltar à minha atividade, até porque está essa situação, né? Fase laranja, fase amarela, fase verde. Exatamente, Reduzo a minha jornada por 30 dias, depois eu suspendo por mais 30 dias e reduzo no final por mais 30 dias, totalizando 120. Não, e possibilita também um prazo mínimo de 10 dias, né? Um fracionamento, que justamente... E atinge essa questão das bandeiras dos municípios, né? É bem interessante. Então, nós temos um artigo específico, deixa eu só pegar aqui o artigo que fala... Aqui, é o parágrafo único do artigo 3º. Isso. Tá? A suspensão poderá ser efetuada de forma fracionada em períodos sucessivos, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias, e que não seja excedido o prazo de 120 dias de que trata o caput. Né? Eu brinquei até com os meus colegas que o decreto foi melhor redigido. Sim. Entende? Como a lei pegou o que tinha na medida provisória, até porque não poderia ser diferente, né? Ela concentrou o que estava na medida provisória e transformou em lei. O decreto, eles conseguiram ter um pouco mais de tempo para redigir e ficou melhor redigido. Esse fracionamento de 10 dias era uma dúvida que estava gerando em todos os empregadores, né? Porque de repente eu tenho sede em mais de um município que está numa situação diferente, como é que eu vou trabalhar isso? E esse fracionamento facilitou isso, né, Luciana? Não, e a gente tinha tratado uma vez, lembra, Marcel, que eu tinha te trazido alguns leads, né, dos clientes que estavam acionando o escritório e perguntando. Eles perguntavam o seguinte, mas optaram pela suspensão, encaminharam o requerimento para o Ministério da Economia, só que antes mesmo de eu receber, tive a rescisão do contrato. Como é que fica? Porque ficava naquela questão, pode ser um período inferior a 10 dias, não pode ser, aí vai ter que pagar o período como se não fosse suspensão. Então, dá uma equacionada nessa situação fática que estava se apresentando para várias empresas, né? O que acontece, Luciana? Pelo menos o que eu entendi. Se por um acaso a suspensão ou a redução durou menos de 10 dias, não tem como o empregador se livrar da responsabilidade. Sim. O que eu acho que em nenhuma situação aconteceu de menos de 10 dias. Eu não me recordo, nós já estamos aí na pandemia desde final de março, então já teria consolidado as situações. Então, tudo que aconteceu acima de 10 dias, penso eu que o próprio empregador pode vir a retificar os pedidos e informar, olha, durou 15 dias, durou 12 dias, durou 13 dias. E aí entramos, Lu, numa das perguntas que tem surgido bastante, tanto para ti quanto para mim, que é a responsabilidade do empregador, né? Como é que vai funcionar a responsabilidade do empregador quando o benefício não for pago, por exemplo? Ou quando alguma situação acontecer que o benefício foi pago, mas foi pago de forma errada, né? Até onde o empregador responde quanto a isso? Eu não sei, a gente não conversou nós dois ainda sobre isso, então vou querer saber a tua opinião também. A minha opinião é a seguinte, eu acho que o empregador ele tem que se munir da maior documentação possível. Entende? Porque se por um acaso o benefício não foi pago por um erro do sistema, a gente não tem como responsabilizar o empregador. Ou por um atraso do Ministério da Economia, não tem como responsabilizar o empregador. Mas como é que ele vai fazer a prova disso? Ainda que o extraordinário é que se prove e o ordinário se presuma, o empregador precavido ele vai reunir todas as documentações, todos os protocolos, porque a lei previu já uma das situações... Inclusive os atos eletronicamente produzidos. A gente conversou um pouco sobre Aliás, isso. Tudo é eletrônico, né? Tudo é eletrônico. Olha que aqui entrou o Marcílio do Privacy Academy, Marcel. Preciso te apresentar ele, né? Tem que saudar o Marcílio, é especialista em LGPD.
E ele tem um curso maravilhoso sobre proteção de dados, implementação prática de proteção de dados. E olha só, deixa eu te contar, eu não vou dar, agora estou com uma parceria com ele, eu vou dar aula de soft skills, mas não vou dar aula de direito do trabalho aplicada. Ele já pegou. Como assim? E é teu fã, né? E é meu fã, não, é meu fã. Mas ele agora, diante dessa declaração do Marcílio de ser teu fã, deixa eu até fazer uma enquete para os nossos pessoal que está nos assistindo. Quem que não fica encantado com essa beleza jovial da Luciana Aranaldi, né? Como tu é debochado, né, Marcelo? Quem não te conhece, que te compra aqui nessa live. Não, então, vamos lá, vamos seguindo, Lu. Inclusive, quanto aos protocolos eletrônicos. Até porque, pelo que eu estou entendendo, tudo que está sendo realizado hoje é de forma eletrônica. Então, os protocolos eletrônicos, o empregador tem que se precaver. Até porque eu ia entrar nesse ponto. A lei trata já de uma situação em que o empregador é responsável. Qual? Se ele, por um acaso, ultrapassar o prazo de comunicação. Ele tem que comunicar em 10 dias. A lei já trouxe específico uma situação de responsabilidade. Se ele não informar em 10 dias e o benefício não for pago por causa disso, ele é responsável, sim, na minha leitura. Ele não pode fugir dessa responsabilidade. O que tu acha disso? Não, eu concordo contigo, é que eu não posso transferir o ônus. Ele cumpriu todas as comunicações. Há uma dificuldade do sistema, do Ministério da Economia, ou algum entrave específico lá dentro. Mas, devidamente amparado, né, com a comunicação feita nos prazos exigidos pela lei, ele está isento. Aí a responsabilidade não é do empregador. De outra banda, se ele Mas aí surge a pergunta, de quem é? Mas, Marcelo, tu sabe que aí a gente pode fazer uma analogia àquele entendimento da súmula 389 do TST. Sabe aquela questão assim, ó, se tu não cumpre, se o empregador não fornece as guias do seguro-desemprego, ou ele não dá as informações para o seguro-desemprego, né, por um ato de sua omissão, ele passa a ser responsável pela indenização do seguro-desemprego. Eu acho que a gente podia, analogicamente, fazer essa interpretação, né? O que eu penso é o seguinte, o que a gente vai se debater daqui em frente? O empregador se mune de todos os protocolos e mostra que ele cumpriu todos os prazos direitinho e fez as comunicações corretas. Mesmo assim, o empregado não recebeu o benefício. E por um acaso ele pede uma rescisão indireta por causa disso. Mas faz uma rescisão indireta por causa disso. Mas não, aí não. E era justamente, eu achei bem interessante, porque quando o Dalegrave e o juiz, como é que é o nome dele mesmo? Tá cortando um pouco a tua, Lu. Como é? Tá, não. Acho que Marcos agora... Scalerci. Isso. Quando o Marcos, eles estavam comentando o artigo 7º do decreto, né? Eles falaram um pouco sobre isso, e eles falaram, inclusive, da questão da competência. E eu entendi... Tá me ouvindo? Porque para mim aqui tá perfeito, tá? E, inclusive, o que eles estavam discutindo ali é que... Tá travando um pouco, Luciano. Mas não a minha. Quem tá travando para mim é tu. Então tá recíproco. Não sei. Vai lá, continua. Então, o que eles estavam mencionando? Que a responsabilidade, que a competência seria na Justiça Federal e seria uma ação do empregado contra a União. Contra a União. Contra a União. Daí depende de como que os colegas da Federal vão interpretar isso, né? Então, porque tu não tens como atribuir essa responsabilidade se tudo que era exigido por lei do empregador, o empregador cumpriu. De comunicações para recebimento do benefício. Eu concordo. Não tem como recair mais isso sobre o empregador. Não tem como. Eu também acho que não tem como. Vamos seguir as nossas perguntas aqui? Vamos. A gente separou algumas perguntas, tá, pessoal? Então, assim, posso ter redução de jornada ao mesmo tempo que estou em home office? Como é que fica o controle de jornada no home office? Essa é uma pergunta excelente, né? Porque, gente, o conceito do home office, o que é? Isso veio lá na medida provisória 927, dizendo que dessa vez, pela medida provisória, o empregado não precisa nem consentir com o home office. O empregador poderia, por um ato unilateral, já determinar o home office. Tinha aquela questão dos custos que o empregador tem que cobrir sem problemas quanto a isso. Mas aí que tá, controle de jornada do home office. É possível? Olha, vamos fazer algumas analogias, né? Todo mundo fala, controle de jornada o tema que é mais punjante, né? Do motorista, por exemplo. É possível um controle de jornada do motorista? Mas tu aplicaria, só que antes de tu começar esse raciocínio, deixa eu te perguntar o seguinte. Na questão do home office da 927, tá? Manda um empregado para home office, reduz a jornada. Tu aplicaria
para a questão da jornada, os 75 e seguintes? Me refresca, peraí, não me joga aí. Sim, o home office regulamentado já. Ele tá regulamentado, e lá diz que não se submete a controle de jornada. Controle de jornada? E o artigo 62 tem um inciso 3 agora que diz que não também, né? Que também não, exatamente, todo e qualquer... Começa desde o artigo 6º, né, que fala que é considerado trabalho mesmo, indiferente do estabelecimento onde esteja trabalhando. Né? Passa pelo... exato. Regulamenta o teletrabalho e regulamenta também a jornada do teletrabalho, dizendo que ele não se submete a controle. É a nova redação do inciso 3º do artigo 62, né? E eu acho que a primeira leitura é o seguinte, porque a não submissão ao controle de jornada, Luciano, acho que tem que parte-se de uma presunção da impossibilidade do controle. A partir do momento em que há formas de controle, por exemplo, um login num sistema, uma presença no sistema da empresa, ou alguma forma de controle, a gente já começa a ter que fazer uma releitura sobre essa presunção legal da não submissão ao controle de jornada. Então, numa resposta... trabalhando com complexo legal, seria não. Não é possível fazer uma redução de jornada no home office. Agora, vírgula. Não, mas a minha jornada é possível ser controlada. Eu consigo permanecer 6 horas logado, 8 horas logado. Eu não trabalho mais do que 8 horas logado. Então, a gente já consegue ter uma nova leitura. Daí seria possível ser não. Home office, redução da jornada de trabalho e consequente pagamento do benefício emergencial. Então, acho que vai muito do caso concreto. Numa primeira leitura, não, em decorrência dos artigos já previstos na própria CLT. Agora, confirmado, até porque a verdade real, né? A busca da verdade real do processo de trabalho. Né? A Juna botou aqui, o próprio empregado não pode fazer o apontamento, mesmo que manual. Eu acho, Luciana, que todo esse tipo de situação, se acordado com o empregado, Juna, fazendo um acordo escrito, por exemplo, para o próprio empregador se precaver de que o empregado vai ser responsável pelo apontamento da jornada de trabalho dele, tudo bem. Só que o empregador também tem que pensar o seguinte, se o próprio empregado está apontando e eu não tenho como controlar, e o trabalho em horas extras, é possível? Em home office? É que toda essa discussão... É Juna? É Juliana? Juna. Não, Juna. Juna. Então, assim, toda essa discussão, olha só qual é o cenário maior, tá? Tu imaginas que tu tens um trabalhador, que está submetido a controle de jornada e por causa da situação pandêmica, tu remete ele para teletrabalho. Tu remete nos termos da 927, que autoriza, ela traz alguns requisitos diferentes do que a legislação, do que a CLT traz. A CLT, quando regulamentou o teletrabalho, ela vai lá no artigo 62, 13 e diz, olha, ele não está submetido ao controle de jornada. Aí tu imagina um empregador dizer assim, não, ele está logado, ele participa de reuniões, mas como ele está em teletrabalho e eu não tenho como controlar a jornada, ele não está submetido a nenhum tipo de controle. Se eu fizer um raciocínio que ele não está submetido a nenhum tipo de controle, como é que eu reduzo? É isso que eles perguntam. Se eu não estou submetido a nenhum controle, como é que eu vou reduzir? O que eu sei que é 25%, 50%, 50%? Na prática... E o ônus acaba recaindo todo sobre o empregador, porque ele tem que pagar a integralidade do salário. Ele não tem a possibilidade de fazer uma redução do contrato da jornada de trabalho e fazer o empregado receber o benefício. Então, realmente, existe uma discussão muito grande sobre essa possibilidade da redução. Como eu falei, conseguindo fazer um acordo por escrito, munir-se dos instrumentos necessários para se garantir, não, vai ter um controle de jornada, nós vamos fazer de tal forma. Diante desse controle de jornada, nós vamos reduzir em 25, 50 ou 70, eu acho que é possível instrumentalizar, Luciano. Mas o empregador tem que estar muito bem assessorado quanto a isso. Né? Então, só para a gente deixar bem claro, assim, nós temos a questão da 927, nós temos o 75A regulamentando o teletrabalho, e o 62.3 dizendo que não se submete a controle, né? Isso, e aí perfeito. Então a gente tem a discussão daquele empregado que estava submetido a controle, que vai para teletrabalho, que se enquadraria na hipótese do 62.3. Isso. E aí eles perguntam, eu que estou em teletrabalho, então não posso ter a jornada reduzida?
Porque eu não Desde tenho que haja, controle. vamos lá, eu responderia, desde que haja um controle efetivo de jornada, eu acredito que sim. Sim. Aí aplicaria o entendimento da súmula, aquela que faria o mesmo do motorista. Qualquer O tipo de mesmo controle motorista. indireto de jornada afasta a aplicação do 62.3. E aí, Pensa nesse né, sentido. se tivesse controle da jornada no teletrabalho, afastaria o 62.3, né? Mas Isso, aí, como é que tu calcularia o que é a redução, Marcelo? Porque a pergunta é, para teletrabalho se firma redução? sim, dos 25, 50 ou 70%, né? É, Como que tu vai fixar isso, né? como é que tu fixa? Se tu não está submetido ao controle. Então, para mim, à primeira vista, a resposta seria: não é possível Não é fazer. possível. Se Não, e até aplicar. porque a partir do momento em que eu tenho um controle de jornada, só para a gente elocubrar um pouco mais ainda, eu vou ter que Sim. lidar com o intervalo intra-jornada também. E o intervalo interjornada. Então, teria mais Que é esse que é uma aspecto das a próximas. trabalhar. Porque eu acho que a gente vai ter Vamos que fazer uma seguindo a live nossa só ordem. sobre. A gente vai ter que fazer uma só sobre home office, que tem bastante Eu acho discussão, também. né? Tem bastante. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. Que Deixa eu eles, botar a Fernanda na fogueira aqui. A Fernanda Dutra está aqui com a gente, membro do MPT, atuando lá no Rio Grande do Sul. E aí, Fernanda, o que você acha? É possível o home office fazer a redução da jornada de trabalho? Escreve aí para a gente se tu ainda estiver por aí. Vamos para a próxima pergunta, Tá, Lu. Tá, a próxima pergunta. Posso fazer horas extras durante a redução da jornada e salário? Eu sou categórico de dizer que não. Eu acho que Não é pode. Desvirtua o totalmente regime. incompatível qualquer situação em que eu possibilite a redução da jornada de trabalho, pague um benefício emergencial em função dessa redução da jornada de trabalho e venha exigir hora extra e pagar com 50% ainda. Exatamente. É totalmente Também acho. incompatível, no meu Acho que a entendimento. resposta é não, né? É incompatível e ainda se cumprir, para mim, desvirtua, Descaracteriza o acordo caracteriza de o redução de acordo. jornada. Né? Como fico sabendo qual será o valor do meu salário durante a redução da jornada? Vamos lá, gente. Isso é uma pergunta que está todo mundo em dúvida. Uhum. Claro que alguns já se consolidaram, já até receberam, né? Gente, como vocês disseram, fica complicado a Fernanda respondendo aqui. Gente, a redução da jornada de trabalho, vamos lá. A gente já trabalhou a suspensão. O benefício é pago integral em cima do valor do seguro-desemprego. A redução da jornada de trabalho ela pode ser realizada em três percentuais: 25%, 50% e 70%. O que o empregado recebe? Vamos lá. Se eu reduzir em 50% a jornada de trabalho do meu empregado, ele recebe obrigatoriamente do empregador 50% do salário dele, o que ele já vinha recebendo. Ele tem um salário de 10 mil, ele vai obrigatoriamente receber 5 mil reais do empregador. Uhum. E essa diferença dos outros 50%, o que ele recebe? A base de cálculo para esse benefício emergencial é o seguro-desemprego, gente. É sempre o seguro-desemprego. Então, vai ter que ser feito o cálculo de quanto que ele receberia de seguro-desemprego, em qual das faixas, né, de remuneração de seguro-desemprego que ele receberia, e recebe o mesmo percentual. Então, vamos botar lá que ele receberia um seguro-desemprego de R$ 1.800, ele vai receber, se teve uma redução de jornada de 50%, 50% desses R$ 1.800, R$ 900. Se for 25%, 25% e 70% e assim sucessivamente. Então, a base de cálculo, gente, de quanto vocês vão receber na redução da jornada de trabalho é o valor do benefício do seguro-desemprego. Ponto. Não tem como fugir disso. O que você acha, Lu? É isso, Não, né? é isso aí. Acho que não tem maiores discussões a esse respeito. E até é interessante o seguinte, porque tu sabe que nós temos alguns clientes que entram em contato que já pesquisam no Google calculadoras para esse cálculo, para fazer. Claro, Né? claro. Porque já tem disponível algumas calculadoras nesse já deve ter aplicativo disso até, inclusive. Sim, já tem aplicativo, né? Alguns escritórios de contabilidade também disponibilizam, mas isso não tem muita discussão. É sobre o valor do seguro-desemprego. Só não se esqueçam o seguinte, o seguro-desemprego tem um teto. Para uma pessoa que ganha R$5 mil e ela vai ter 50% de redução, ela não vai receber 5 mil mais 1.800. Ela vai receber 50% sobre o valor do seguro-desemprego. Né? Porque o teto do seguro-desemprego é R$1.800. Então não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A explicação é bem lógica, né? Quanto maior for o salário da pessoa, maior será a queda de rendimento dele. Porque, infelizmente, o salário base para o cálculo do benefício emergencial é o seguro-desemprego. Não tem como fugir disso. Então, toda pessoa que receber
um salário maior do que o valor do seguro-desemprego, obrigatoriamente vai ter redução de remuneração, né, Luciano? Ao final do mês. Mesmo. Vai receber mesmo. Mas, diante disso tudo, a medida provisória que se converteu em lei e o decreto que vem é na ideia da manutenção do emprego, gente. A ideia é não evitar o despedimento, né? A rescisão contratual. Nesse sentido, é importante que a gente diga o seguinte, ó, os prazos que foram elastecidos, tanto para suspensão quanto para redução, de no máximo 120 dias, eles elastecem igualmente o prazo da estabilidade. Com certeza, com certeza. Tá? Então, elastecem o prazo de estabilidade. Não fica valendo o prazo da estabilidade lá da lei e da medida provisória. Se chegar a 120, não é 120. Exatamente, a explicação é bem lógica. O período que durou a suspensão ou a redução é o período que ele vai ter de estabilidade. Se durou 30, vai ser 30. Se durou 120, vai ser 120 a estabilidade dele. Não tem como fugir disso, gente. Próxima pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta, Marcelo, senão a gente se aperta de tempo. Se eu fizer até 6 horas diárias, perco 1 hora de intervalo para almoço na redução? Eu tenho 8 horas. É possível algumas interpretações em cima disso, gente. Primeiro, uma interpretação possível. A definição do intervalo entre a jornada, em regra, ele é realizado pelo horário contratual. Se o meu horário contratual é de 8 horas, ainda que eu venha ter uma redução em decorrência desse período extraordinário que nós estamos vivendo, poderia se interpretar que manter-se-ia a 1 hora de intervalo. Porque o meu horário contratual é de 8 horas. Essa é uma das interpretações. A outra interpretação possível é de que o intervalo entre a jornada ele é consequência do tempo de trabalho que eu tenho. Se eu trabalho efetivamente 6 horas, o meu intervalo entre a jornada tem que ser de 15 minutos, de acordo com a previsão legal do artigo 71. O artigo 71 é expresso. Até 6 horas de jornada, eu tenho 15 minutos de intervalo. De 4 a 6 horas, eu tenho 15 minutos de intervalo. Se eu trabalhei mais que isso, eu vou ter direito a 1 hora. Então, é possível as duas interpretações? Sim, é possível. Agora, qual que tu entende mais correta, Luciana? Não, eu acho a segunda, Marcelo, porque a pergunta é mais ou menos nesse sentido. Vou te dizer o que os empregados querem saber. Reduz a jornada. Trabalho, então a redução vai corresponder a 6 horas. Aí a pergunta é, eu vou receber 6 horas, mas e a 1 hora de intervalo? Eu não tenho que receber 7? Essa é a pergunta. Entendeu? Entendi. Tá? É a consequência da redução sobre o pagamento do intervalo. Entendi. Do pagamento do intervalo. E aí tu tem que dizer, não. Porque não, numa jornada de 6 horas... porque numa jornada de 6 horas o teu intervalo é de 15 minutos. Não é mais o intervalo de 1 hora. A pergunta, ela veio... Exato. A gente fez ela bonitinha aqui. Nós pegamos as principais dúvidas da redução, né? E eu te lancei que é o objeto dos nossos debates aqui, né? Mais ou menos nessa linha que a gente está seguindo. Então, quando eles perguntam isso, a pergunta é assim, mas só um pouquinho. Se eu tinha 1 hora de intervalo, então... Meu contrato seria de 7, né? Mas vamos lá. Vamos trabalhar, então, essa ideia, dessa dúvida que surgiu, então. Eu trabalhei efetivamente 6 horas. Gente, um contrato de 8 horas, ainda que seja um contrato de 8 horas, 44 semanais, né? 8 horas durante os dias da semana e 4 horas de sábado. Um contrato normal. Você tem 1 hora de intervalo. Ainda que você fique 9 horas dentro da empresa, você recebe por 8. Você só vai receber essa 1 hora caso você trabalhe durante essa 1 hora. Então, mesmo que haja a redução para 6 horas, se você efetivamente trabalhou 6 horas, você vai ter um intervalo de 15 minutos em cima disso. Não tem o que discutir quanto a isso e não vai receber nada além disso. Não vai receber nada além disso. Né? Acho que isso tem que deixar bem claro, porque realmente poderia surgir essa dúvida. Né? Não, mas espera aí, eu tenho que receber por 7 horas porque eu tenho intervalo. Não, mas o intervalo não conta na jornada de trabalho, gente. O intervalo entre a jornada não conta, ele só conta quando é efetivamente trabalhado. Exatamente isso aí, concordo contigo. Tá? Vamos para a próxima, então. Vamos lá. Eu perco o direito ao seguro-desemprego se tiver a minha jornada reduzida? Gente, a lei foi específica, a medida provisória já tinha sido, a lei 14.020 foi específica quanto a isso. Não perde de jeito nenhum o direito ao seguro-desemprego. Pelo contrário, eu tive o meu contrato... Você concordou com a gente, é muito bom. É muito bom a gente ter alguém do Ministério Público aqui concordando com a gente. Não tem esse risco, gente. O que acontece? Eu tive a redução da minha jornada de trabalho, ou eu tive a suspensão do meu contrato de trabalho. Quais são as consequências para o meu contrato de trabalho? Primeiro, a estabilidade, pelo período de redução e período de suspensão.
Segundo, manutenção do direito ao seguro-desemprego. Se por um acaso chegou lá no final da suspensão do contrato, a minha empresa a que eu trabalhava não conseguiu se reerguer, não vai voltar às atividades, o meu contrato vai ser rescindido, eu tenho que receber do meu empregador o direito à estabilidade, a gente já conversou sobre isso, né, Lu? Tenho direito ao seguro-desemprego. O meu seguro-desemprego, que é pago lá pelo Ministério da Economia, eu vou pegar as minhas guias, vou me habilitar e vou receber, ainda que eu tenha recebido o benefício emergencial. Não há impedimento nenhum. A lei é expressa, inclusive. Tem previsão expressa na lei quanto a isso. Acho que não há. Não. Até, bom, tu estava falando e eu estava... Tu disse, a gente já falou na estabilidade. Depois tem uma questão que o Dalegrave trouxe que eu achei muito interessante. Porque nessa legislação veio a estabilidade da gestante dizendo que ela somava, né? Ela soma. Então, ela soma. É a estabilidade gestante, e aí tu joga lá para o final o prazo isso. da estabilidade Elas da o período não fica coincidente, né? Isso é importante falar. Aí uma questão que foi levantada, eu achei bem interessante, é o seguinte: o empregado se acidenta no período da redução, tem um acidente de trabalho, com a jornada reduzida. E isso não tem previsão específica para o acidentado. Como é que fica? Tu tá com um acidente de trabalho com um empregado que está com jornada reduzida. Esse período também jogaria lá para o final, porque o acidentado tem 12 meses de estabilidade da alta previdenciária, né? Da alta previdenciária. Daí tem que ver quando que ele volta, né? Quando que ele tem alta, tem que ver, claro, tem que preencher todos aqueles requisitos, né? Da percepção do auxílio-doença acidentário, por mais de 15 dias, o afastamento, e seria da alta previdenciária. Se for fazer uma interpretação analógica com a da gestante, sim. Da gestante, sim, exatamente. Ainda que nós tenhamos fundamentos bem diferentes de uma estabilidade para outra, né? Uma é a estabilidade do nascituro e a outra é do recuperando, né? Então também são naturezas diferentes. Isso, imagina, se a gente quisesse confundir um pouco mais, imagina um acidente de trabalho, o acidente no home office. No home office, ainda, para entender a responsabilidade do empregador quanto a isso, né? Não, mas vamos lá, então a gente está indo para o final, né, Marcelo? Isso, já deu por aqui também. Tá? 27 minutos nós já temos. Isso. Aí, por quanto tempo o meu empregador poderá reduzir a minha jornada de trabalho? Aí já tem, né, pessoal? A gente já falou. O tempo total agora é 120 dias, né? 120 dias. Podendo ser intercalado, gente. Isso é muito importante. O que eu digo sempre, converse com o seu empregador, ou o empregador converse diretamente com o seu empregado. Além da assessoria jurídica que vocês têm que procurar, converse diretamente com os interessados. Para ver, não, eu acho que eu vou precisar suspender o contrato por 15 dias. O decreto já autorizou. Acima de 10 dias, você consegue administrar isso. Não, eu vou precisar suspender só por 15 dias. Depois eu já vou voltar, porque a minha cidade vai passar para o verde. A minha academia vai reabrir, né? Agora a gente está com essa situação dos salões de beleza, da academia. Eu tenho um amigo aqui de Rio Preto que é dono do salão de beleza, ele estava todo dia ele mandava mensagem: saiu o decreto, saiu o decreto, saiu o decreto. Falei, saiu, agora saiu, pode fazer. Então, converse diretamente com o seu empregado. A assessoria jurídica, os advogados que estão aqui nos assistindo, conversem com seus clientes. Olha, vamos já organizar um calendário para ver quando é que há uma possibilidade de retorno, para a gente poder administrar esses 120 dias dentro dessas previsões, né, Lu? Para não acontecer de chegar lá na frente, como a gente falou, a gente começou a nossa live falando disso. Acredito, e acho que a Luciana concorda comigo, que há a possibilidade, possibilidade de prorrogação da suspensão e da interrupção por apenas mais 30 dias, já foi prevendo um novo decreto, eu acredito. Eu acredito que o Ministério da Economia já previu isso, que se por um acaso a gente não tiver a organização nesse período de 120 dias, de repente uma nova prorrogação. O que o governo acho que espera? Em até terminando esses 120 dias, a economia volte a andar aos poucos, as coisas voltem a reabrir. De repente, até, Luciana, ele não vai prorrogar a suspensão do contrato, mas a redução da jornada. Sim. Até porque lá na medida provisória original, a redução da jornada já tinha um prazo maior, né? Então, se a gente for fazer só elucubrando as situações que a gente pode vir a se deparar daqui para frente. De repente, ele dá mais 30 dias de redução de jornada, entende? É possível isso acontecer, né, Lu? Mas então tá, pessoal, eu acho que é isso. A gente já trouxe algumas questões. Nós sempre começamos com algumas questões mais polêmicas. A mais polêmica sobre o decreto é o artigo 7º, que é
digamos, essa insegurança que o artigo 7º trouxe, da discussão de ter previsão orçamentária, não ter previsão orçamentária. Aí discutimos um pouco, né, de quem seria a competência caso o benefício não fosse concedido, tendo o empregador cumprido todos os requisitos da lei, que a competência, então... Pegando aí esse tema, responsabilidade, gente. Nós que somos técnicos, né? Quem está nos assistindo que tem conhecimento técnico disso. Não se esqueçam os requisitos para a caracterização da responsabilidade. Além da responsabilidade objetiva, nós temos que ter dolo e culpa. Exatamente. Então, para poder vir a responsabilizar o empregador lá na frente pelo não recebimento do benefício, vai ter que ser feita toda uma construção nesse sentido. Sim, então, a dica que a gente já deu lá no começo e damos agora de novo. Os empregadores que estiverem reduzindo ou suspendendo o contrato, guardem toda a documentação possível, inclusive os protocolos eletrônicos. Para garantir que, olha, comuniquei no prazo correto, comuniquei naqueles 10 dias devido, o retorno... retorno dos meus empregados. Tem isso específico na lei. Mas, para poder ter isso, o empregador tem que se precaver e guardar toda a documentação possível. Nós somos descendentes de português, a gente adora um papelzinho. E agora adora print de tela, né? Não, então abordamos esse primeiro ponto, que foi o ponto mais polêmico. Depois respondemos algumas questões, tanto de amigos quanto de clientes, demos os nossos pontos de vista. Tem a questão mais polêmica aqui que apareceu foi a questão da possibilidade de reduzir jornada no home office, porque nós temos a circunstância de o home office regulamentado pela CLT não estar submetido a controle de jornada, tem lá um requisito específico, o artigo 75A e seguintes é o que trata do teletrabalho, depois nós temos o 62.3, mas tivemos a medida provisória 927, tratamos um pouco sobre isso, só que isso vai ser tema de uma live específica para o teletrabalho, né, para o home office. Eu acho que a gente tem algumas questões... Eu acho que é importante... Repete para o pessoal esse arcabouço jurídico do home office, com então, controle de jornada. Eu acho que é legal. Isso. Tá, a gente só tem que perceber o seguinte, ó, gente. O teletrabalho, ele veio regulamentado com a reforma trabalhista em 2017, a partir do artigo 75A. Tá? Lá está a regulamentação do teletrabalho, inclusive... que depende da concordância do empregado, aquele que trabalhava no espaço físico da empresa e trabalhar em casa, depende da sua concordância. E, em razão da situação pandêmica, a medida provisória 927 traz uma outra alternativa, digamos assim, uma outra regulamentação para o teletrabalhador. Tá? Foram as primeiras medidas paliativas, digamos assim, no início desse nosso estado de calamidade. Só que o que se discute? Depois veio a 936, com a redução de jornada. Aquele empregado que estava na sede da empresa, que vai ser colocado em teletrabalho, ele se aplicaria também o 75, porque aí a gente entra com toda a questão de custo de energia elétrica, de estrutura. Internet, de estrutura física e tal. E mais ainda, a aplicação do 62.3. Porque se eu estou na sede da empresa, submetida a controle de jornada, eu poderia ter jornada reduzida. Se eu sou colocada em teletrabalho imediatamente por força da 927, como é que fica o 75A e seguintes e o 62.3? É essa a grande polêmica. Né? Exatamente. E aí a gente teve aquelas opiniões, que numa leitura inicial não há controle de jornada, não havendo assim a possibilidade de uma redução da jornada de trabalho de acordo com a 936. E nós tivemos aqui também, inclusive com a participação da Fernanda, membro do Ministério Público, que comentou com a gente o seguinte: se por um acaso for possível o controle de jornada, tiver alguma forma objetiva de controle de jornada, é um login no sistema da empresa, é uma participação que o empregado tenha controle de quanto tempo aquele empregado, o empregador tenha controle de quanto tempo o empregado está à sua disposição, poderia-se sim daí conversar sobre a redução de jornada. Mas isso tudo é elucubrações que a gente está trabalhando e que vocês devem ter casos práticos no escritório de vocês, né? Então, pessoal, a gente encerra hoje com essa rápida análise dos pontos práticos da redução. Hoje
ficou às 19 horas, porque o doutor Marcel tinha um compromisso lá no TRT em Campinas, né? Nós sabemos que tranca a internet, porque esse não é o melhor horário, mas... Não é o nosso horário, né? Não é o nosso horário. Na quarta-feira que vem, se tudo der certo, a gente retoma para as 17 horas, tá bem? Mandem sugestões de temas, né? O home office tá pulando aí, de repente vai ser esse o nosso tema, mas a gente tem uma semana para definição. Gente, muito obrigado. Só fazer mais uma propaganda, Lu. Segunda-feira temos a Entre Tênis com o nosso segundo autor da revista Tênis. Vão participar, que até eu recebi, deixa eu comentar contigo, Luciano. O Dr. Samuel Hugo, nosso desembargador aqui do TRT15, falou que foi surpreendente e inovador que nós apresentamos os nossos autores. É a primeira revista que dá cara aos autores, né? Que nunca ninguém sabe quem é, agora a gente está dando cara aos autores. Gente, brigadão. Boa noite, bom descanso para vocês. Até mais. Beijo, pessoal. Beijo, Lu. Tchau, tchau.